A Coreia do Sul pode ser mundialmente conhecida por seus dramas emocionantes, coreografias impecáveis e pela explosão global do K-pop, mas existe um lado silencioso, profundo e surpreendente que poucas pessoas conhecem: a fé. Em um país onde o cristianismo representa uma parcela significativa, mas não majoritária, muitos artistas acabam vivendo sua espiritualidade de forma reservada, longe dos holofotes e dos rumores sempre inquietos da indústria do entretenimento. No entanto, entre gravações intensas, turnês exaustivas e a pressão implacável por perfeição, esses artistas encontram em sua fé um refúgio para respirar, se centrar e continuar sendo quem realmente são. Este especial apresenta 7 atores coreanos extremamente populares que seguem o cristianismo e que, para muitos fãs ao redor do mundo, tem esse lado espiritual quase invisível. A ideia não é apenas listar nomes, mas mergulhar em quem eles são, no que acreditam e em como essa fé molda suas vidas. Cada um deles tem um estilo distinto, uma personalidade própria e uma relação única com a espiritualidade. E para refletir essa diversidade, cada parte deste artigo é escrita com um tom diferente, como se cada ator tivesse inspirado sua própria narrativa. Prepare-se para conhecer essas histórias com profundidade e sensibilidade, no ritmo emocional e acolhedor que o leitor brasileiro tanto gosta. 1. Cheon-woo, a fé contada como romance poético. Cheon-woo é quase uma obra de arte ambulante, rosto angelical, postura impecável, sorriso que ilumina qualquer ambiente. Mas por trás dessa imagem muitas vezes vista como perfeita, existe um jovem que carrega a fé como um pedaço íntimo do próprio coração. Para Yeon-woo, espiritualidade não é show, não é estratégia, não é discurso pronto, é uma estrutura silenciosa que o sustenta. Quando fala sobre religião, Cheon-woo sempre recorre a palavras suaves, quase sempre acompanhadas de uma expressão serena. Desde cedo, ele aprendeu a se apoiar na fé como quem se apoia em uma janela aberta num dia de vento leve. Acredita que existe algo maior guiando seus passos, especialmente quando a pressão da indústria pesa demais sobre seus ombros. Em eventos públicos, ele já foi visto fazendo discretamente o sinal da cruz, sem alarde, apenas um gesto automático de quem aprendeu a buscar forças no espiritual antes de encarar o mundo. Muitas pessoas se impressionam com sua disciplina impecável, sua delicadeza no trato com colegas e fãs, seu jeito cuidadoso ao falar. Para ele, essas qualidades não são atributos fabricados pelo showbiz, mas heranças da formação cristã. A fé, segundo ele, é o que o mantém centrado em meio ao caos de horários insanos, gravações longas e expectativas excessivas. Yeon-woo já mencionou que ama o Natal não por causa de presentes ou neve, mas porque sempre o fez lembrar do porquê acredita. Certa vez, em uma entrevista, contou que sua vida interior, alimentada pela oração, o protege de se perder no brilho artificial da fama. Como um personagem romântico de doramas, ele parece viver em harmonia com seu próprio silêncio. E nesse silêncio, a fé se torna a poesia que sustenta seus dias. 2. Park Bo-gum, a fé que inspira e emociona. Se Yeon-woo é poesia suave, Park Bo-gum é emoção pura, a verdadeira definição de um espírito iluminado. Talvez não exista ator coreano que represente tão bem o cristianismo vivido com gratidão quanto ele. Nascido em uma família profundamente religiosa, Bo-gum foi criado sob valores que exaltam humildade, compaixão e serviço ao próximo. E esses valores se refletem inevitavelmente no homem que se tornou. Seu nome, Bo-gum, significa espada preciosa, e ele mesmo já confessou acreditar que essa simbologia tem relação com sua jornada espiritual. Para ele, a fé é uma espécie de armadura invisível, algo que o mantém firme mesmo nos dias mais difíceis. Em diversas entrevistas, mencionou a importância da oração diária, descrevendo como alguns minutos de conexão espiritual são suficientes para reorganizar o coração. Bo-gum não pratica sua fé para ser visto, mas sua conduta irradia a espiritualidade de maneira natural. Ele é conhecido por tratar todos no set de filmagem com gentileza extraordinária,
cumprimentando desde diretores até estagiários com a mesma reverência. Muitos fãs o chamam de anjo da indústria, e não sem motivo. Seu comportamento público mostra uma presença que parece carregada de paz, como se ele estivesse sempre em sintonia com algo maior. Além disso, Park Bo-gum participa de eventos religiosos, encontros comunitários e cultos, onde frequentemente é visto cantando ou orando com sinceridade genuína. Essa simplicidade tocou inúmeros coreanos ao longo dos anos e fez dele uma figura admirada não apenas como ator, mas como pessoa. Em tempos em que a indústria do entretenimento muitas vezes sufoca seus talentos, Bo-gum é lembrado como alguém que escolheu o caminho da luz mesmo quando a sombra era mais fácil. Quando olha para o futuro, ele sempre fala com esperança. Não importa o tamanho do desafio, Bo-gum insiste em agradecer antes de reclamar, respirar antes de desistir, e confiar antes de duvidar. Talvez seja esse espírito de fé que, para o público brasileiro, torna sua imagem tão irresistível. Afinal, ele entende profundamente histórias de superação e espiritualidade, e Park Bo-gum é praticamente uma celebração viva desses valores. 3. Lee Min-woo, a fé vista pelo olhar elegante da maturidade. Se alguns expressam a fé com emoção e outros com poesia, Lee Min-woo a vive com discrição elegante. Não se trata de um ator que fale abertamente sobre religião, mas de alguém cuja espiritualidade aparece em nuances, gestos e escolhas pessoais. Min-woo, frequentemente visto como o grande galã da Hallyu-Wave, tem um lado profundamente humano e silencioso que surpreende até os fãs mais fiéis. Há anos, ele foi fotografado visitando a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona. A imagem viralizou não por ostentação, mas pela serenidade que transmitia, como se ele estivesse ali não como celebridade, mas como um homem em busca de paz. Min-woo sempre valorizou sua privacidade, mas fontes próximas afirmam que ele mantém laços fortes com a fé católica, algo que herdou da família. A forma como Lee Min-woo se comporta publicamente sempre deu pistas de sua profundidade espiritual, seja pela forma educada e respeitosa com que trata fãs, seja pela postura madura diante de crises na carreira. Ele transmite uma calma que parece refletir uma vida interior sólida. Após o acidente de carro quase fatal que sofreu no início da carreira, muitos apontam que sua espiritualidade se aprofundou significativamente. Ele mesmo já admitiu que a experiência mudou a forma como via o mundo e o que realmente importa. Min-woo é também um filântropo dedicado. Criou sua própria plataforma de doações, Promise, contribuindo para causas ambientais, sociais e humanitárias. Embora nunca afirme explicitamente que suas ações têm origem religiosa, é difícil ignorar o alinhamento entre seu comportamento altruísta e ensinamentos cristãos. Ele prefere gestos a palavras, impacto à exposição. A imagem pública de Lee Min-woo pode ser de um astro elegante, sofisticado, sempre em campanhas de luxo. Nos intervalos, longe das câmeras, existe um homem que busca equilíbrio entre alta notoriedade e fé discreta. Não é alguém que expõe sua espiritualidade, é alguém que a vive. Sua fé não brilha como fogos de artifício, como uma vela constante, discreta e firme. 4. Kim Bum, a fé narrada como um drama cinematográfico de superação. Se existisse uma trilha sonora para a vida de Kim Bum, ela começaria suave, ganharia intensidade e explodiria em um refrão dramático. Seu percurso combina talento, beleza e carisma, mas também dor, luta e renascimento. Entre os 7 atores desta lista, talvez seja ele quem mais trilhou uma trajetória marcada pela adversidade física e emocional, e foi justamente nessa travessia que sua fé cristã tornou-se uma âncora poderosa. No auge da juventude, sua carreira atingiu o topo graças ao fenômeno Boys Over Flowers. Kim Bum enfrentou um diagnóstico que quase interrompeu tudo, uma condição de artrite degenerativa que comprometia sua mobilidade e o deixava com dores severas. Para um ator jovem, a carreira dependia do corpo, dos movimentos, da expressão física. Aquilo soou como uma sentença. O brilho das câmeras repentinamente ficou ameaçado por noites de insônia, tratamentos agressivos e um medo silencioso que o acompanhava a cada passo. Em entrevistas raras sobre essa fase,
Bum menciona que foi sua fé que o segurou quando tudo parecia prestes a cair. Ele rezava, sobretudo nos dias em que o corpo não obedecia e a esperança escorregava. É possível imaginar a cena: um quarto de hospital silencioso, a luz fraca iluminando um jovem ator que se recusava a desistir, agarrado à crença de que Deus o guiaria para fora daquela tempestade. E guiou. Depois de meses longe das telas e de uma recuperação lenta, Kim Bum voltou à atuação com mais maturidade, foco e presença emocional. Muitos fãs dizem que, desde então, os personagens carregam uma intensidade nova, como se o ator tivesse aprendido a interpretar não apenas com o rosto, mas com o coração. Em papéis como Tally of Tinin e Lady Ghost Doctor, é possível sentir camadas profundas de sensibilidade, como se sua jornada espiritual estivesse sempre ali, pintando cada gesto com verdade. A fé não é algo que ele anuncie com alarde. Está visível na sua forma de agradecer ao público, na gratidão que sempre expressa nas redes sociais e na maneira humana como trata fãs e colegas. A espiritualidade de Kim Bum é cinematográfica, como sua própria carreira. Mas acima de tudo, é real. Nasceu no escuro, floresceu na dor e o guiou de volta ao palco quando poucos acreditavam que seria possível. 5. Lee Jong-suk, a espiritualidade introspectiva, suave e filosófica. Lee Jong-suk é o tipo de artista que vive entre mundos: o externo, cheio de câmeras, aplausos e expectativas, e o interno, silencioso, contemplativo, quase filosófico. Todos da lista, é ele quem parece carregar a fé como um sussurro, um abrigo íntimo para onde retorna quando o barulho da fama se torna ensurdecedor. Ao contrário de outros atores que falam abertamente sobre religião, Jong-suk raramente menciona sua espiritualidade em público. Mas nos poucos momentos em que aborda o assunto, sua fala revela uma maturidade que contrasta com sua aparência jovial. Para ele, a fé não é espetáculo, mas fundamento. É algo que existe dentro da mente e do peito, influenciando suas escolhas e sua forma de se relacionar com o mundo. Colegas próximos costumam dizer que ele é surpreendentemente sensível, sempre atento às dores alheias. Uns o descrevem como alguém que escuta mais do que fala, que pensa antes de agir, que prefere pedir desculpas mesmo quando não é necessário. Há uma humildade em Lee Jong-suk que parece brotar exatamente desse lado espiritual discreto. Durante momentos de estresse intenso, especialmente quando sua carreira sofreu ondas de ataques na internet ele mencionou que recorreu à fé para não se perder. Orar ou meditar se tornou uma forma de se reconectar com o que realmente importa, um lembrete de que a fama é instável, mas os valores permanecem. Ele chegou a dizer, certa vez, que tenta tratar cada pessoa com gentileza porque acredita que essa é a base da vida cristã. Em seu trabalho, essa sensibilidade aparece em papéis carregados de nuances emocionais, seja em W. Worlds, enquanto luta entre fantasia e realidade, ou em Pinocchio, enquanto enfrenta traumas do passado. É possível sentir que existe algo mais profundo ali, uma busca interna, quase espiritual. Lee Jong-suk vive a fé como quem cuida de um jardim secreto, em silêncio, com paciência, sem precisar provar nada para ninguém. Talvez seja justamente isso que torna sua espiritualidade tão autêntica. 6. Choi Siwon, a fé vibrante e cheia de energia, vivida em voz alta. Se alguns artistas carregam sua fé como um segredo, Choi Siwon a carrega como bandeira. Ele é sem dúvida um dos cristãos mais assumidos e ativos do entretenimento coreano, e vive essa espiritualidade com uma energia impressionante. Para Siwon, a fé não é apenas parte de sua vida, é uma missão. Enquanto muitos artistas evitam misturar carreira e religião, ele faz o contrário. Compartilha versículos nas redes sociais, fala sobre Deus em entrevistas, participa de grupos de estudo bíblico e é conhecido por viajar para ajudar em projetos humanitários. Sua postura lembra personalidades brasileiras que gostam de testemunhar publicamente seu caminho espiritual, algo que o torna extremamente popular entre fãs cristãos. Além do impacto religioso, Won é uma figura vibrante no cenário global. Um membro do Super Junior e ator estabelecido,
Ele poderia facilmente escolher uma postura mais neutra, mas prefere assumir seu cristianismo com orgulho e autenticidade, algo que muitos classificam como corajoso em uma indústria tão competitiva. Sua jornada espiritual também o levou a se envolver com trabalho social. Ele atua como embaixador regional da Unicef, participando de campanhas para ajudar crianças em situação vulnerável. Não faz por imagem, mas por propósito. Sua fé o impulsiona para a ação. Fãs coreanos e internacionais frequentemente comentam que Sewon transmite uma espécie de luz, algo forte e contagiante. E é exatamente essa energia, essa mistura de carisma, disciplina e devoção, que o transforma em um dos nomes mais marcantes quando se fala de cristãos no showbiz coreano. Sewon não apenas acredita, ele vive o que acredita. 7. Byung-Woo-seok, a espiritualidade jovem, moderna e leve. Byung-Woo-seok representa uma nova geração de atores, talentoso, elegante, espontâneo e com uma espiritualidade leve, mas presente. Não se apresenta como alguém extremamente religioso, tampouco faz grandes discursos sobre fé. É no jeito simples de viver que a espiritualidade aparece. Vindo do mundo da moda, o Woo-seok sempre pareceu uma figura cool, moderna e ao mesmo tempo gentil. Ele equilibra a maturidade com uma leveza quase contagiante. Fãs que o acompanham mais de perto notaram que ele visita igrejas em diferentes países, especialmente durante viagens para eventos internacionais. Recentemente, fotos suas fazendo o sinal da cruz dentro de uma igreja em Milão viralizaram, revelando discretamente seu lado cristão. Mais interessante é como sua fé parece conectada ao seu senso de calma. O Woo-seok já mencionou que busca equilíbrio emocional, tenta manter-se distante de conflitos e que prefere cercar-se de pessoas que transmitam paz. Ele não liga a sua fé diretamente à carreira. Fica claro que esse lado espiritual o ajuda a lidar com a pressão crescente do sucesso. A trajetória também é inspiradora. Depois de anos como modelo, tentando ganhar espaço como ator, ele persistiu até conquistar reconhecimento, um processo repleto de frustração, expectativas e desafios emocionais. Nesse contexto que sua fé aparece, como base para continuar firmemente caminhando quando a estrada parecia longa demais. A maneira como ele fala sobre gratidão, sobre humildade e sobre crescimento pessoal reflete nitidamente princípios cristãos. Woo-seok não é o tipo de artista que prega, mas sim o tipo que inspira com ações. Sua espiritualidade é jovem, moderna, silenciosa, e exatamente por isso tão relacionada à nova geração coreana. Ele representa a fé sem exagero, sem discurso, apenas com honestidade. Conclusão: fé, humanidade e o elo invisível que conecta artistas e público. O cristianismo na Coreia do Sul tem raízes profundas, mas muitas vezes permanece escondido atrás das luzes da fama. Esses 7 atores mostram que fé e entretenimento não são mundos incompatíveis. Eles provam que, por trás da imagem global, existem seres humanos que enfrentam dúvidas, pressões, medos e dores, e que encontram no espiritual um ponto de equilíbrio. Cada um à sua maneira vive essa espiritualidade de forma única. Chaeon-woo, com sua pureza poética. Park Bo-gum, com sua emoção luminosa. Lee Min-woo, com seu silêncio elegante. Kim Bum, com sua jornada de superação quase cinematográfica. Lee Jong-suk, com sua introspecção madura. Choi Siwon, com sua energia vibrante e engajada. Byung-Woo-seok, com a leveza de uma fé tranquila e moderna. O público brasileiro, tão acostumado a unir fé e emoção, essas histórias ganham ainda mais força. Trajetórias que lembram que o sucesso não exclui a espiritualidade, e que mesmo as estrelas mais brilhantes buscam algo maior para orientar seus passos. Afinal, quando o espetáculo acaba, quando a maquiagem é removida, quando o set fecha e o silêncio volta, o que resta é aquilo que sustenta cada ser humano: valores, crenças, propósito. E esses 7 atores mostram que a fé pode ser justamente a luz que continua acesa mesmo quando todos os holofotes se apagam.